O Yom de 24 horas, o tempo literal da criação. Exegese, coerência narrativa e implicações teológicas. Por que os dias em Gênesis são literais? Neste vídeo, examinaremos o significado do termo hebraico Yom no relato da criação em Gênesis. Defendemos a sua compreensão como um dia literal de aproximadamente 24 horas. Esta análise fundamenta-se na gramática hebraica, na estrutura literária dos textos, no uso consistente do termo ao longo das Escrituras e em sua integração teológica com os temas da criação, da queda, do tempo e da entropia. Sustentamos que a leitura literal de Yom não é uma opção dogmática, mas a interpretação mais fiel ao contexto textual, histórico e teológico do relato em Gênesis. Poucos termos carregam tamanho peso interpretativo na narrativa bíblica da criação quanto o vocábulo hebraico Yom. Em Gênesis 1, ele não aparece como um elemento periférico, mas como um eixo estrutural que organiza toda a sequência criativa. A criação é apresentada como uma série ordenada de atos divinos distribuídos, cada um no seu Yom, cada um marcado por início, desenvolvimento e encerramento. A questão hermenêutica central não consiste em saber se o termo Yom pode, em outros contextos, assumir um sentido figurado, fato linguística e semanticamente reconhecido. A questão decisiva é o significado de Yom neste texto específico, considerando seu contexto literário, gramatical e teológico imediato. No hebraico bíblico, Yom apresenta um campo semântico relativamente amplo. Contudo, esse campo não é arbitrário, mas é regulado por padrões contextuais claros e consistentes. Observa-se que sempre que o Yom aparece acompanhado de numeral ordinal, como primeiro, segundo, terceiro, ou associado a expressões delimitadoras como tarde e manhã, ou ainda inserido em uma sequência narrativa cronológica de natureza histórica, ele denota invariavelmente um dia literal de duração aproximada de 24 horas. Este padrão não se limita ao livro de Gênesis, mas se repete ao longo de todo o Antigo Testamento, sem uma exceção verificável sequer. Não há registros bíblicos em que o Yom, numerado e delimitado por marcadores diários ou temporais, represente eras longas ou períodos indefinidos de tempo. A própria narrativa define o significado do termo por meio da fórmula recorrente: e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Essa expressão não é estilística ou ornamental, ela exerce função delimitadora temporal. No pensamento hebraico antigo, o dia inicia-se ao pôr do sol e encerra-se ao pôr do sol seguinte. A expressão tarde e manhã descreve precisamente, de forma literal, um ciclo diário. O texto não utiliza termos que indiquem elasticidade temporal, como períodos, eras ou algum estágio indefinido. Ele emprega a linguagem cotidiana da experiência humana comum, inteligível tanto ao leitor antigo quanto ao leitor moderno. A narrativa não deixa lacunas internas que justifiquem a ampliação arbitrária do tempo descrito. Um dos argumentos internos mais robustos a favor do Yom literal em Gênesis emerge da própria progressão da criação. As plantas, por exemplo, são criadas no terceiro dia. Já o Sol e a Lua, juntamente com as estrelas, são designados funcionalmente apenas no quarto dia. Se os dias da criação fossem eras longas ou períodos indeterminados de tempo, o texto introduziria uma dificuldade biológica severa: a sobrevivência prolongada de vegetação sem um sistema solar funcional para regular os ciclos e a fotossíntese. A leitura literal, por outro lado, resolve toda essa tensão de forma direta e coerente. O intervalo entre o terceiro e o quarto dia é um período curto de 24 horas, funcional e compatível inclusive com a biologia básica moderna. A interpretação de eras longas, ao contrário, exigirá hipóteses externas ao texto para contornar um problema que o próprio texto não cria. Em Gênesis 2, também temos uma prova clara do Yom de 24 horas. Deus descansa no sétimo dia, não por exaustão, mas por conclusão do ciclo criativo. Esse padrão é explicitamente retomado quando o sábado é instituído como mandamento, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou. A analogia teológica é direta e sem equívocos.
O argumento do mandamento só mantém coerência se os 6 dias da criação forem do mesmo tipo que os 6 dias de trabalho humano. O 7º dia corresponde ao sábado, com 24 horas literais. Caso os dias da criação fossem eras longas ou períodos indeterminados de tempo, o mandamento do sábado perderia sua base pedagógica e sua sustentação teológica, rompendo a conexão entre criação, ética e prática religiosa. Gênesis 1 não apresenta as marcas formais da poesia hebraica. O texto não emprega paralelismos poéticos clássicos, não utiliza linguagem simbólica e não recorre a hipérboles cósmicas típicas das literaturas de sabedoria ou dos salmos. Ao contrário, comporta-se como uma narrativa histórica estruturada, marcada por progressão temporal, causalidade, repetição intencional e avaliações objetivas, como a expressão "e viu Deus que era bom". O Yom literal não constitui um obstáculo à fé. Ele é um dos pilares estruturais. Ele estabelece ritmo, ordem, propósito e continuidade entre criação, trabalho, descanso e redenção. Negar o Yom, o dia literal de 24 horas, não esclarece o texto, pelo contrário, obscurece-o. Aceitá-lo não é um ato de ingenuidade, mas de fidelidade hermenêutica ao texto. Assim, o Yom de 24 horas permanece não apenas como uma medida de tempo, mas como testemunho de que o Deus bíblico age na história concreta, no tempo real, revelando-se de maneira inteligível, segundo seu santo propósito.